Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar um truque simples que vai te ajudar a ganhar mais jogos no xadrez. Esse truque incrível é chamado de Gambito Fishing Pole. Você pode usá-lo com as peças pretas, quando o teu oponente faz a abertura Ruy Lopes. Garantimos que se você jogar esse gambito contra os desavisados, eles vão pensar que você é um gênio. Nós vamos te mostrar todas as variantes, movimentos e ideias escondidas nessa armadilha. Então assista até o final para não perder nenhum detalhe. Se essa é a sua primeira vez por aqui, nós gostaríamos que você considerasse de se inscrever em nosso canal, e ative no sininho para receber todas as notificações. O gambito desse vídeo acontece quando o teu oponente faz a abertura Ruy Lopes. Caso você queira conhecer, ou relembrar a abertura Ruy Lopes, eu vou deixar esse vídeo nos cards para você assistir depois que esse vídeo acabar. A abertura Ruy Lopes é uma abertura muito popular e muito jogada por enxadristas do mundo todo. As brancas começam com E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6, e bispo em B5. A principal ideia aqui é capturar o cavalo de C3, dobrando os peões na coluna C, e capturar o peão em E5. Você continua a desenvolver as suas peças como cavalo em F6, atacando o peão em E4. Uma jogada muito comum nessa posição para as brancas é fazer o roque, protegendo o rei. Repare que as brancas deixaram o peão em E4 desprotegido, mas caso você capture esse peão, as brancas podem mover a torre para E1, atacando o cavalo e o peão da coluna E. Quando o cavalo retornar, o peão estará duplamente atacado pela torre e pelo cavalo. Vamos voltar à posição antes do movimento do cavalo. Como vimos, nessa posição você não deve capturar o peão em E4, ao invés disso, você vai colocar o teu cavalo em G4. Uma reação natural para as brancas é atacar o cavalo colocando o peão em H3. Mas nós não vamos recuar o cavalo, nós vamos colocar o peão em H5, protegendo o cavalo. As brancas aceitam a troca, pois eles estão ganhando um cavalo e perdendo um peão, mas esse movimento coloca as brancas em uma situação muito complicada. Vamos ver o que acontece. As pretas capturam o peão em G4, esse movimento não só ataca o cavalo, mas abre a coluna H para a torre. Agora o cavalo atacado pode ir para H2, ou E1. As brancas então colocam o cavalo em E1. Vamos avançar a nossa dama para H4, preparando o checkmate em H2, ou H1. O rei das brancas está sem casas de fuga, então o oponente vai avançar o peão para F3, ou F4. Mas qualquer um dos dois movimentos que as brancas façam, você vai adiantar o peão para G3, tirando essa casa de fuga do rei. O único movimento que as brancas podem fazer para adiar o checkmate, é colocar a dama em H5. Depois que as pretas capturam a dama, as brancas não têm mais opções. As pretas vão jogar a dama em H1, dando o checkmate. Vamos voltar para analisarmos mais uma incrível variante. Vamos posicionar o tabuleiro no momento em que jogamos o nosso cavalo em G4. Agora as brancas jogam a torre em E1, aumentando a defesa do peão central das brancas. Mas as pretas têm uma incrível armadilha nessa posição jogando o bispo em C5, direcionando o teu ataque à casa de F2. Uma jogada muito comum para as brancas é bloquear a diagonal do bispo com esse peão. Mas ainda assim, há uma continuação excelente para as peças pretas. Vamos capturar o peão em D4 com o nosso cavalo. Então cavalo captura cavalo. Você não pode capturar esse cavalo com o bispo, pois está caindo o outro cavalo. Então você vai fazer a incrível jogada dama em H4. Como podemos ver, o cavalo dá suporte para a dama entrar tanto em H2, quanto em F2, e o teu peão e teu bispo estão atacando esse cavalo. Nessa posição, as brancas resolvem jogar o cavalo em F3, impedindo a entrada da dama em H2. Podemos continuar com a dama capturando o peão em F2, cheque. O rei só pode ir para H1. Agora você sacrifica a dama em G1. Não importa com qual peça as brancas vão capturar a tua dama, se com o cavalo, ou com a torre, nós temos a incrível jogada cavalo em F2, e temos um belíssimo checkmate. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Nesse outro exemplo nós vamos te mostrar uma variante em que as brancas tentam dar espaço para o rei com a torre. E4. E5. Cavalo em F3, atacando o peão. Cavalo em C6, defendendo o peão. Bispo em B5, atacando o cavalo. Cavalo em F6. Roque. Cavalo em G4. Peão em H3, atacando o cavalo. Peão em H5, defendendo o cavalo. Peão captura o cavalo. Peão captura o peão, e ataca o cavalo.
Dessa vez, ao invés de recuar o cavalo para E8, as brancas resolvem jogar o cavalo em H2. Dama em H4. Torre em E1, dando algum espaço para o rei. A dama captura em H2, dando cheque. O rei se move para F1, tentando fugir pela coluna E. Mas agora você joga o cavalo em D4, tirando a casa de E2 para que o rei não consiga fugir. As brancas vão adiantar o peão para F3, ou para F4, tentando mais uma vez dar espaço para o rei fugir. Adiante o teu peão para G3, tirando mais uma casa de escape do rei, e o cheque-mate é inevitável. Nessa próxima partida, nós vamos ver como esse gambito funciona com as peças brancas. E4. E5. Cavalo em F3. Cavalo em C6. Bispo em C4, dessa vez as brancas fazem a abertura italiana. Temos uma playlist em nosso canal que explicamos algumas linhas interessantes de várias aberturas no xadrez, link nos cards. Bispo em C5. Cavalo em C3. Cavalo em F6, a variante dos 4 cavalos. Peão em D3, protegendo o centro do tabuleiro. Roque. Bispo em G5, cravando o cavalo. Peão em H6, atacando o bispo. Peão em H4, como nos exemplos anteriores, a captura do bispo é um erro para o oponente. Peão captura o bispo. Peão captura o peão, abrindo a coluna da torre. Cavalo em G4. Peão em G6. Cavalo em F2, dando um duplo na dama e na torre. Cavalo em E5, sacrificando a dama. Cavalo por dama. Peão por F7, cheque. A única jogada possível para as pretas é capturar o peão com a torre. Bispo por F7, cheque. Mais uma vez, a única jogada possível para as pretas é jogar o rei em F8. Torre em H8, cheque. O rei só pode ir para E7. Não capture a dama nessa posição, pois você pode fechar ainda mais o cerco ao rei, então jogue o cavalo em D5, cheque. O rei mais uma vez só pode ir para D6. Nessa posição as brancas têm cheque-mate em um lance. Jogue o cavalo em C4, cheque-mate. Estude, aprenda, e pratique esse gambito para surpreender seus amigos e adversários. Lembrando que nós não recomendamos que você jogue apenas os gambitos, pois isso vai te prejudicar no desenvolvimento de seus cálculos. Mas reconhecemos da importância de saber sobre esses gambitos para que você não caia neles. E para que você se divirta, caso o gambito dê certo. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.